Kelvin, isso. Kelvin. Isso, Beleza. Kelvin. Prazer. Um prazer te conhecer também. Bem, acho que a Raquel já falou, né, que sobre a nossa ideia aqui e tal. Acho que é uma entrevista bem básica mesmo, né? Fazer algumas perguntas, entender Sim. um pouco como funciona a sua abordagem na sua área, né? Acho que ela já Uhum. explicou tudinho bonitinho. E vocês querem fazer um misto, né? Psicologia jurídica e a psicologia junguiana. Então, tipo assim, a gente não tem necessariamente uma abordagem em si para escolher, né? A gente queria mais realmente ouvir de você. Então pode ser realmente a questão do que você trabalha. Então, já que você trabalha com Guiana, pode ser em Guiana, sem nenhum problema. A gente É, não mirou uhum. específico. É porque no roteiro de vocês estava psicanálise, mas não é psicanálise, né? Ah, sim. Uhum. Entendeu? Sim. Ah, Mas entendi. isso vocês entenderam certinho, né? Que não é Não, psicanálise. Ah, não, ok, perfeito. Tá joia. perfeito. Tá bom? Ok. É Pra mim, porque se fosse psicanálise, aí eu poderia indicar outra pessoa, né? Não, não, tranquilo. Tá bom. Tá Então eu ótimo. vou seguindo aí as perguntas de vocês, tá? É, Vocês vão gravar também para apresentar para a turma, né? isso, exato. Aí Beleza. é bem rapidinho. Eu acho que a Raquel ela vai começar. Tá. tá Aí, joia. Antes de começar, que deixa sim. eu perguntar uma coisa para vocês. Que disciplina é? Então, na verdade é um trabalho em grupo, né? Digamos assim, de várias disciplinas. É um trabalho semestral, né? Que vários professores eles organizam um trabalho em várias etapas. E aí, agora a gente está fazendo a segunda etapa, que é uma entrevista, né? A nossa primeira foi um estudo lá, um compilado, não sei o que. A segunda etapa é uma entrevista com algum psicólogo de alguma área que a gente tem interesse, para entender como funciona a abordagem dele, como que ele usa a abordagem na área dele. E a gente vai aos poucos, ao longo do semestre, montando um trabalho gigantesco, assim, né? Legal. É assim que funciona. Sétimo período, isso? Isso, sétimo período. Beleza, vamos começar então. Tá bom? Tá joia. Boa noite, Júnior. Eu vou começar com as 5 primeiras perguntas e depois ele vai dar andamento, tá joia? Tá bom. Tá joia, então. Eu quero saber um pouco sobre o que te fez escolher essa abordagem. Vocês não vão gravar porque não apareceu que vocês estão gravando. Não, sim, é que eu tô gravando aqui por outro aplicativo. Ah, tá. Porque eu achei que fosse por esse. Não, não, Repita é a por pergunta outro. então, ô, Raquel, por favor. O que te fez escolher a abordagem? Bom, vamos lá. Resgatar um pouco da história, né? Quando a gente entra no curso de psicologia, eu acredito que para a maioria das pessoas seja assim, dificilmente alguém entra com um conhecimento razoável de alguma abordagem, né? Algumas pessoas fizeram terapia com um psicólogo tal, ouviram falar, enfim. E foi o meu caso, né? Eu não tinha um conhecimento bom das diferentes abordagens quando eu comecei a psicologia. Primeiro veio o encantamento com a psicologia clínica. Começou a partir daí, porque eu fui fazer uma orientação profissional com uma psicóloga, achei e me chamou muita atenção assim o consultório dela, o olhar analítico dela, né, olhando assim, me analisando. E aí a gente fez algumas sessões e eu gostei muito desse trabalho. E aí me chamou muita atenção isso. Falei, bom, talvez a psicologia clínica seja algo interessante para mim. Quando eu comecei o curso de psicologia, a psicologia junguiana, a gente só tem, eu só tive, eu acho que lá pelo quinto semestre. Só que no primeiro ou no segundo ano no curso de psicologia, eu entrei num grupo de estudos de psicologia analítica, aqui em Porto Velho, Rondônia, que é onde eu moro. Esse grupo era formado por várias pessoas, era um grupo de estudos. Não é um grupo que ele existe ainda, eu fiquei muitos anos participando desse grupo, um grupo bastante sólido, assim, né? A coordenadora era junguiana, uma profissional muito ética, muito compromissada com a teoria, né? De fato, fazer uma prática embasada, e as nossas trocas eram muito interessantes. Aí eu fui conhecendo Jung a partir daí. Fui estudando, lendo os livros das obras completas diretamente de Jung mesmo. Fiz supervisões na abordagem junguiana também. Vocês sabem, né? Já devem ter falado para vocês que fazer supervisão é uma coisa bem importante na nossa prática, né? E comecei a fazer terapia também na abordagem junguiana. Então, essas coisas foram se juntando e eu fui ficando cada vez mais interessado pela abordagem. E aí eu vou falar da abordagem em si, que eu acho que vocês querem saber mais disso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nessa abordagem foi
flexibilidade do Jung para pensar a psicologia. Então, ela mesma, o Jung, ele entrou em conflito com Freud na época, né? Eles chegaram a ser amigos, a ter trocas profissionais muito intensas entre os dois, trocaram cartas, essas coisas. E aí chegou um momento em que eles teoricamente divergiam e aí a amizade deles não perdurou. E aí, na obra do Jung, uma das coisas que ele mostra é essa importância do profissional pensar a psicologia de maneira ampla e flexível, não ficar centrado na própria abordagem. Porque se você constrói um conceito, certo? Ou uma ideia, e você fica em torno dela, você corre o risco de não olhar para outras teorias que estão surgindo, não olhar para outras práticas. Então, o Jung, por exemplo, estudava outras abordagens, né? Ele não chegou a estudar tudo, a ver tudo, mas ele estudou análise, ele também conhecia um pouco da psicologia do Adler. E, então, assim, ele tem uma mente aberta, em outras palavras. E eu achei isso muito, muito interessante. Outra coisa também, a experiência que eu fui tendo como paciente me ajudou muito, né? E aí eu acho que isso foi alimentando, né, a minha vontade de atuar com Jung. O que mais? E eu vou fazer a segunda pergunta agora para você. Qual foi sua trajetória profissional até chegar aqui? Quando eu me formei como psicólogo, eu queria atuar na clínica, como eu disse para vocês, e eu fiz isso. E eu comecei atuando na abordagem junguiana. Eu fiz um concurso para a prefeitura aqui de Porto Velho, eu passei. No primeiro ano de formado, eu fazia essas duas coisas, atendia e trabalhava na prefeitura como servidor público. Acompanhando a adolescência que cumpriam medidas socioeducativas. Não sei se vocês já ouviram falar nesse trabalho. O adolescente comete uma infração, o Tribunal de Justiça vai lá e diz assim, olha, você vai ter que cumprir uma medida tal. Eles encaminham para um psicólogo e uma assistente social acompanharem a família, o adolescente e tal. Aí eu fazia esse trabalho, eu fiz por anos. Só que, assim, as prefeituras, de maneira geral, têm um plano de carreira muito ruim, condições de trabalho ruins, e eu me vi realmente impelido, assim, a procurar um trabalho que desse no serviço público melhores condições. Sim. E sempre me chamou a atenção no serviço público a estabilidade, né, profissional. Então, eu queria clínica, mas ao mesmo tempo eu queria algo mais fixo. E aí, com o tempo, eu abandonei os concursos por um tempo, depois eu voltei a fazer. Aí passei no Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho hoje como psicólogo. Lá a gente trabalha com psicologia jurídica, que, aliás, é um trabalho bem diferente da clínica, tá? Bem diferente, isso é importante ressaltar, porque é comum quem entra na psicologia jurídica no início confundir, né? Mas são coisas bem diferentes. E aí hoje o meu trabalho, então, continua sendo na clínica, continua sendo agora com psicologia jurídica, e eu ofereço mentoria também para quem quer prestar concurso público. Então, são essas três coisas. Legal, legal. Muito bacana. Muito legal mesmo. Curiosamente, é uma área que eu também quero seguir, psicologia jurídica. Eu também. E ela também. Então, é uma área bem interessante, não só a prática em si, mas as próprias condições de trabalho também, o salário, o plano de carreira, a autonomia que a gente tem, porque você pode tecnicamente justificar para o juiz que não vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, né? Eles costumam respeitar bastante o nosso trabalho, assim, falando de maneira geral, né? Sim, que ótimo. Sim, bem legal. É sempre bom ver isso. Exato. E a terceira perguntinha, o que você considera ser a principal diferença da abordagem junguiana, né, em relação a outras abordagens psicológicas? Eu tenho uma visão bem aberta em relação a essa questão de outras abordagens. Eu não gosto muito de ficar criticando outras abordagens de maneira vazia, assim, como se só uma abordagem prestasse, né? Eu não gosto muito disso. Eu tento me apropriar do que Claro, assim, eu não estudo todas as abordagens, né? A gente não tem tempo para isso, não tem... e nem precisa, né? Eu sou centrado em uma abordagem, mas eu leio pesquisas, se tiver alguma coisa interessante de outra abordagem que eu possa me apropriar sem gerar confusão teórica, eu faço isso, né? A TCC, por exemplo, ela tem algumas coisas interessantes, ela trabalha muito
com protocolos, né, com orientações para os pacientes, é uma coisa interessante, Sim. com coisas práticas também, né? Então, bom, mas aí eu não respondi a pergunta, né? Eu dei um Sim. retorno aqui, respondendo agora. Eu acho que isso que eu falei no início, o Jung, ele dá a possibilidade de você dialogar com outras abordagens. Claro que aí você tem que saber fazer isso, né? Você tem que entender que cada abordagem tem a sua estrutura, mas ele dá essa possibilidade, essa é uma coisa. Tá? A outra coisa que eu acho que destaca essa abordagem é um cuidado muito grande com pré-julgamento sobre o paciente. Isso é assim. Então, por exemplo, o psicólogo, principalmente quando a gente é estudante, é comum as teorias, o futuro profissional ou psicólogo tentar enquadrar o comportamento humano em certos conceitos, certo? Sim, correto. Estão estudando para isso também, para vocês analisarem uma situação, linkarem isso com a teoria e produzir uma prática sobre isso. Só que você pode fazer isso de diferentes maneiras. O Jung era bastante cauteloso. Então, isso eu acho muito interessante, né? Escutava muito o paciente antes de fazer qualquer análise. E ele falava uma coisa interessante também. Ele falava que depende muito do paciente, porque, assim, alguns pacientes vão precisar de determinada forma de trabalho e você vai ter que mudar dependendo de outro paciente, né? Os pacientes não são idênticos, você tem que considerar isso na abordagem. Eu acho bem interessante. Uma outra coisa também que eu acho bem particular dessa abordagem é uma preocupação com a contratransferência. Então, não sei se vocês lembram o que mas, né, a contratransferência tem a ver com as reações emocionais e cognitivas, né, do terapeuta em relação ao paciente. E o tempo todo, o terapeuta junguiano precisa fazer essa reflexão sobre como ele está posicionado na relação com o paciente, né? Então, o psicólogo, a gente sente, seres humanos também, né? Então, obviamente, quando vocês forem atender alguém, sentimentos vão surgir. Mas aí o Jung, ele questionava muito qual era a fonte desse sentimento. Então, o terapeuta está com raiva, né? Ficou com raiva do paciente, mas essa raiva veio de onde? Ela veio de algo que o paciente disse, e se sim, por que eu fiquei com raiva do que eu ouvi? Ou é uma raiva que vem de um outro lugar? Por exemplo, eu estou muito cansado de atender esse paciente, porque é um paciente que me cansa, e aí eu preciso prestar atenção nesse sentimento para não deixar esse sentimento atrapalhar o processo. Outra coisa, por exemplo, também, se o paciente nos faz o nosso sentimento ajuda a trabalhar com o paciente também, porque às vezes o terapeuta se sente da mesma maneira como outras pessoas se sentem com aquela pessoa. Né? Então, assim, um paciente X, ele produz do terapeuta o sentimento de que o terapeuta nunca é suficiente, assim, de que sempre, né, o terapeuta nunca é bom para aquele paciente. E aí, você ouvindo a história do paciente e analisando a situação, você começa a perceber que isso parece afetar outras pessoas que convivem com o paciente. Talvez, e aí eu estou só aqui criando informações, né? Não estou falando de nenhum paciente específico. Talvez seja um paciente, então, que nada para ele tá bom, né? Assim, todas as pessoas precisam melhorar, né? Porque e aí, consequentemente, o terapeuta sentiu isso também. Acho que deu para entender. Não, sim. Tá. Eu estou falando muita coisa. Se vocês quiserem que eu explique de novo, eu falo. Mas eu acho que essas três coisas são bacanas para exemplificar. Ok, perfeito. E eu também quero saber, né, quais são os benefícios mais evidentes que os pacientes experimentam ao receberem tratamento com essa abordagem? Eu acho que uma das contribuições é o processo de autoaceitação, né, em relação a si mesmo, a quem a pessoa de fato é, ao que ela deseja. Então,
é feito um trabalho geralmente grande de acolhimento do paciente e para ajudá-lo a reconhecer e a perceber melhor os próprios sentimentos, comportamentos, padrões de relação, mas não aceitar no sentido de, bom, eu sou assim, tudo bem, né? Às vezes as pessoas precisam mudar, só que a gente muda muito a partir dessa autopercepção. Então, a terapia junguiana trabalha muito com a ampliação da consciência do paciente. E aí você vai a cada sessão ampliando, 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 para que ele vá construindo essa percepção sobre ele, sobre o mundo, sobre as relações, né? E a partir dessa ampliação da consciência, ele conseguir perceber a si mesmo, aceitando é que aceitar pode gerar uma palavra, pode ser uma palavra confusa, né? Mas prefiro reconhecendo a si mesmo e a partir disso fazendo as mudanças necessárias ou aceitando quem ele é e aquilo que não precisa ser mudado, né? Porque nem tudo precisa ser mudado. Às vezes as pessoas acham que a gente precisa mudar alguma coisa, mas a gente não precisa, na verdade. Quem precisa mudar é o outro, né? Acontece também. Muito, com certeza. Mas eu falei só uma coisa, eu acho que eu falei pouco, né? Não, você falou os pontos principais, os benefícios que essa abordagem traz para o paciente. Mas deixa eu só falar mais alguma coisa, vou ser rápido. Não, tudo bem. Uma outra questão é a autenticidade, né? Porque Bacana. na medida em que você vai se reconhecendo mais, você consegue construir uma vida com menos persona também, né? A persona é um conceito junguiano, né? Todos nós usamos personas, né? Vocês estão só na persona de aluno, por exemplo. Sim. Cada persona tem a ver com expectativas e o que os outros esperam de nós e o que a gente espera de nós também. Mas a vida não é feita só disso, né? Então, ninguém aguenta só ficar desempenhando esses papéis, né? A gente precisa, de fato, mais do que isso, e acho que a abordagem junguiana vai dando uma ênfase para isso também. Ok, perfeito. Perfeito. Interessante. E quais recursos ou ferramentas você considera essenciais para uma prática eficaz dentro da abordagem junguiana? Abordagem. Sim. O terapeuta fazer terapia, isso é muito importante. Supervisão também. Okay. Vocês sabem a diferença bem, né, de terapia para supervisão? Sabem? Acho que sim. Sim. Você pode usar outras ferramentas complementares, como, por exemplo, os junguianos usam muito. Formas do paciente expressar de outra maneira o que a psique dele, né? Por exemplo, desenho, tem junguianos que trabalham com argila, com pintura. Uma coisa também que muitos trabalham, que eu já trabalhei também, às vezes eu trabalho relato de sonhos, né? Só que tem que ter todo um cuidado com isso, né? Porque a gente não... O psicólogo não é um dicionário ambulante de símbolos, né? O paciente não fala e a gente decifra o sonho, não é assim que funciona, né? Você tem que ter cuidado com isso, tem toda uma forma de lidar com isso, mas é uma ferramenta comum você pedir para o paciente relatar o sonho, você pode anotar, você colhe com o paciente as associações dele sobre o sonho, você pode fazer uma história também, né? Porque você pega os sonhos do paciente ao longo de toda a terapia e você vai, a partir disso, fazendo... Isso vai ajudando a ampliar a consciência sobre o que está acontecendo e tudo mais. Mas a terapia junguiana é bastante, realmente, por meio do diálogo verbal, assim. A gente trabalha muito de maneira verbal, mas com essas ferramentas que podem ajudar também, né? Tá, joia. Agora eu vou passar o resto das perguntas para o meu amigo, aí para ele fazer para você. Ok. Vamos dar prosseguimento aqui, deixa eu só pegar aqui. Bem, já que você trabalha com a área, né, jurídica, como é o dia a dia de um psicólogo jurídico, né, que atua com essa área, né, com a abordagem junguiana? Eu acho melhor eu falar de maneira mais geral, porque você tem poucos psicólogos que trabalham com abordagem junguiana no jurídico.
Tá? Tudo bem, E também eu vou falar de maneira geral para contextualizar, senão vocês não vão entender. tudo bem. Bom, o papel do psicólogo jurídico é fazer uma avaliação psicológica Uhum. jurídica. Isso é muito importante, porque é uma avaliação diferente de uma psicologia clínica, né? De quando o paciente chega para o psicólogo na clínica e quer avaliar questões psicológicas, neurológicas, né? Para o neuropsicólogo, ou personalidade, enfim. O trabalho do psicólogo jurídico é tentar entender a dinâmica psicológica das pessoas envolvidas no processo, mas muito mais do que a dinâmica psicológica, é entender a dinâmica relacional, porque muitas vezes o atendimento não é só com uma pessoa. Eu, por exemplo, trabalho na vara de família, então eu atendo pai, mãe, frequentemente pai, mãe e filhos. Às Sim. vezes avós, às vezes tios e outros familiares, né? Uhum. Então, entender é como tirar uma fotografia da situação de vida da pessoa naquele momento, mas do ponto de vista psicológico, né? Bom, e aí essa avaliação ela vai ser feita para ajudar o juiz a tomar a decisão sobre o caso, certo? Certo. Para você fazer a avaliação, você pode usar diferentes abordagens. Como eu disse, aí no caso especificamente da abordagem junguiana, né? Uhum. Como não é uma terapia, então existem algumas limitações no uso da abordagem. Por exemplo, eu não trabalho com psicologia jurídica, né? Eu preciso embasar o meu laudo psicológico em entrevistas com as pessoas, né? Às vezes faço visita domiciliar também, mas a principal ferramenta é a entrevista mesmo, né? Que a principal maneira de acessar alguém é por uma entrevista. Então, eu não trabalho sonhos, por exemplo. Isso não isso pode até, assim, é uma situação complicada. Como que você vai usar isso para fundamentar um laudo de psicologia jurídica, né? Pois é. Tem que estar fundamentado. Na clínica fundamenta, mas é outro contexto, entendeu? Uhum. Tem que ter dados mais robustos ali para fundamentar o que você está dizendo, né? Então, existem essas limitações. Não uso sonhos, por exemplo. Mas eu tenho um olhar para a dinâmica de vida da pessoa, a dinâmica de relações da pessoa a partir da abordagem junguiana, mas eu queria também destacar que é muito importante não ficar só na própria abordagem. Por quê? Jung, por exemplo, ele não trabalhou com psicologia jurídica, ele não tem nada escrito sobre psicologia jurídica, né? Ele não, então, assim, eu não posso partir do pressuposto de que a abordagem junguiana ela atende completamente a psicologia jurídica. Eu preciso complementar com outras coisas. Então, eu leio autores da área, eu leio pesquisas sobre, né? Para me dar mais ferramentas. Bom, em resumo é isso. Ok, bacana. Muito bom. A próxima também é um pouco mais dificinha, né? Que na sua experiência, como os conceitos da abordagem junguiana se aplicam, né, nos contextos legais e judiciais, né? Como os conceitos se aplicam? Isso. Vocês já estudaram Jung? Sim. Já. Quantas aulas vocês tiveram? Eu acho que bastante já. A gente já teve... Eu, pelo menos, estou tendo, acho que é a terceira vez, de novo, voltando um pouco, né? Porque acho que os conteúdos acabam esbarrando, mas a gente já está bem acostumado já com os conceitos. A psicologia junguiana, assim, o Jung, é uma crítica que eu tenho ao Jung, ele poderia ser mais didático, né? Cá entre nós, Sim, concordo, cá eu entre concordo. nós, né? Eu concordo, isso eu concordo mesmo. Mas, bom, mas aí ele, né, nem vivo tá. Então, o que ele escreveu foi ele que escreveu sim. e Ele não pode se defender, ele coitado. pode se defender, né? Mas, assim, vamos lá. Quando uma pessoa entra com processo, ela vai contar fatos que aconteceram com ela, mas aí está o nosso trabalho, né? Assim, o que a pessoa diz que aconteceu com ela? Aconteceu com ela realmente? Aconteceu mais ou menos? Ela está projetando o próprio mundo interior dela naquilo que ela está dizendo, né? Ou até mentindo, porque lembrem que em contextos judiciais, um dos principais fenômenos é a mentira.
porque há um conflito de interesses. Você tem um Aham. conflito, Sim. né? De ganha-perde, né? Então, assim, geralmente ganha-perde. Claro que a justiça muitas vezes tenta fazer com que os dois ganhem de alguma maneira, porque em muitos casos seria injusto só uma pessoa ganhar. Mas é Uhum. um conflito, entendeu? Então, quando você escuta alguém, né, falar sobre o que está acontecendo, muitas vezes o psicólogo não foi testemunha. Então, a gente não vai poder dizer se aconteceu ou não. A gente não pode. Uhum. Ah, fulano, ele me violentou. Uhum. Não é papel do psicólogo dizer se foi fulano. Isso é uma investigação judicial. Contudo, quando a gente escuta a pessoa e faz a avaliação, a gente consegue perceber, às vezes, que algumas situações pontuadas pela pessoa têm mais a ver com questões psicológicas ou individuais dela do que exatamente algo que merece um mérito judicial, né? Uhum. Às vezes é uma pessoa que está em um sofrimento psicológico muito grande, né? E Sim. aí ela está usando a justiça de uma maneira. Ela precisa, tudo bem, entrou com um projeto judicial, mas ela precisa também de uma psicoterapia para ela, né? Uhum. Sim. Ou às vezes nem precisava de um projeto judicial. De fato, a pessoa precisava de uma terapia. Então, a forma como a pessoa está lidando com o que aconteceu com ela, ou até mesmo possíveis distorções que ela esteja fazendo, a gente consegue com limitações, porque lembre, psicólogo não é um ser todo poderoso, diferente de como às vezes acham, né? A gente não tem um scanner, um raio-x psicológico nos olhos, né? Então, não é Sim. assim que funciona, ainda mais no contexto jurídico, onde a gente às vezes suspeita de alguma coisa, só que a gente não pode afirmar, tem que ser embasado, né? Então, assim, aí a psicologia junguiana fala muito dessa questão da projeção, né, da própria psique no mundo externo. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda. Uma outra coisa, o conceito de sombra também, acho que vocês já ouviram falar, né? Mas eu vou relembrar aqui. Sim. Eu vou dar esses dois exemplos, senão acho que a gente talvez se alongue muito, né? Vocês têm mais perguntas. Então, acho que um conceito de é esse, a projeção da psique sobre o mundo externo, na própria psique individual. Uhum. Outro conceito junguiano que ajuda é o de sombra. Em resumo, a sombra ela seria a parte da nossa psique que contém emoções, pensamentos, impulsos que podem, que são, entre aspas, mais feios socialmente, né? Sim. São conteúdos mais desagradáveis, mais, de fato, às vezes reprováveis socialmente, né? A gente pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um desejo de agredir a outra e ela gosta, né? E ela gosta. Uhum. Quer dizer, de fato, a sociedade não pode aceitar isso, certo? Então, Correto. mas a pessoa ela pode não ter a consciência de que ela gosta, ela tem um certo sadismo em ver o outro sofrer ou ficar subjugado sobre a violência dela. Pode ser que essa pessoa não tenha essa consciência desse elemento sombrio, por exemplo, né? Claro que eu dei um exemplo mais Uhum. exagerado, drástico, mas você Não, tem vários sim. exemplos de sombra. Por exemplo, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que tem outro tipo de agressividade, ela pode ser que ela não perceba essa agressividade, né? Ou pode ser que perceba, inclusive. Então, no jurídico, o que acontece? Aí eu vou dar um exemplo da vara de família. Frequentemente, as partes, por exemplo, pai e mãe que estão em processo, usam a criança ou adolescente como objeto de vingança. Uhum. Isso pode ser uma dinâmica sombria em que um dos dois ou os dois não percebem que estão fazendo isso, ou percebem de uma maneira, percebem parcialmente, né? Uhum. Então, assim, o tempo todo é importante, quando a gente faz a avaliação, a gente ficar atento a essas dinâmicas, porque elas acontecem muito, né? O uso do judiciário não só para reivindicar um direito, mas para atingir o outro, para ser agressivo com o outro, para
alguém que não está conseguindo lidar com a separação. Então, inclusive, existem casos de falsas denúncias, até mesmo de falsas denúncias de abuso sexual. Então, uma maneira que já foi registrado na literatura, né, utilizada pela uma das partes, foi dizer que a outra cometeu um abuso sexual, quando não existe o abuso, né? Não existiu o abuso, quer dizer, uma falsa denúncia para atingir o outro. Ok. Caramba, bacana. Interessante. Bem, a nossa 8ª pergunta. Existe alguma dificuldade comum que você encontra ao aplicar a abordagem junguiana nesse campo específico? Dificuldade. Isso. Alguma dificuldade comum, assim, nossa. Você está ali tentando aplicar. Eu gostaria de mais literatura na área sobre. Né? Mas eu acho que, como eu já estudei muito, assim, eu fiz muita supervisão, muita terapia, eu tenho anos estudando essa abordagem, eu não me sinto perdido nela. Então, para mim, não é um problema. Mas se for fazer uma pontuação, eu acho que vale a pena a publicação de mais estudos nessa abordagem de psicologia jurídica. Ok. Então é realmente a falta dessa literatura, né, de conteúdo, de profissionais na área para... Não é que não tem, né? Mas não é que não a literatura que existe não ajude. Você tem, por exemplo, muitos textos sobre família, né? Eu trabalho na área de família. Sim. Mas eu acho que é um campo aí aberto para essa abordagem. Ok. No geral, então, são poucos, né? Digamos assim, poderia haver mais. Poderia. Tá ok. Tá ótimo. Bem, a nossa 9ª pergunta. Você já passou por alguma situação em que teve que conciliar conflitos éticos entre o campo jurídico e a prática clínica? Né? Você acha que já ouviu esse conflito? Explica melhor, porque são duas áreas de atuação diferentes. E vocês cruzaram na pergunta. O que é exatamente? Então, no caso, por exemplo, seria algum conflito em que, digamos assim, você tem um papel como psicólogo, né, digamos assim, e que, da mesma maneira, quando você trabalha num caso, né, você tem, digamos, um compromisso ali, digamos assim, com o caso, por assim dizer. Então, já houve algum conflito em que, ou você já experienciou já algum conflito entre a prática clínica e a atuação na área jurídica, digamos assim? Houve algum momento em que o ser psicólogo teve conflito com a área em si, com a área jurídica? Tá, acho que eu entendi a pergunta. Deixa eu ligar o ar-condicionado um minuto aqui. Ok, tudo bem. Então, a questão ética, ela é fundamental em qualquer área de atuação da psicologia. Tanto na psicologia clínica quanto na jurídica, é comum a gente pensar em questões éticas. Eu acho que principalmente na psicologia jurídica. Sim. Porque na psicologia jurídica, o psicólogo vai ter que produzir um documento. Ou seja, outras pessoas estão envolvidas e um processo judicial está envolvido. Então, assim, você tem que pensar até onde você vai escrever, porque, né, como nossa ética, código de ética diz, você deve escrever aquilo que realmente for necessário, né? Você vai atender quem, né? Quem de fato deve ser atendido. Então, o tempo todo o trabalho perpassa essas reflexões, com frequência. Eu acho que, em relação às duas abordagens, eu fui psicólogo clínico antes de ser jurídico, né? Eu acho que uma questão que atravessou isso foi diferenciar bem essas duas áreas, porque se o psicólogo não tomar cuidado, ele pode acabar confundindo com uma certa facilidade, porque a nossa formação ela é bem clínica, né? Sim. A minha foi talvez mais do que de vocês, inclusive, mas são áreas diferentes que têm um diálogo, mas áreas diferentes. Então, um limite ético seria esse, né? Respeitar as características de cada área, as limitações. Sim. Então, eu acho que eu respeitei esses limites, mas envolveu uma reflexão, tanto durante o processo de estudo para o concurso, quanto quando eu entrei, né? A gente, inclusive, passa por curso, né?
Geralmente o TJ oferece alguns cursos de capacitação e tudo mais. Ah, que ótimo. Ok. Bem, então, agora a nossa última pergunta, né? Qual dica você daria para estudantes de psicologia que têm interesse tanto na área jurídica, né, quanto na área junguiana? O que eu diria para vocês? Pois é. Bom, estudar muito, né? Você escolher uma profissão que tem que estudar muito. Repita a questão de fazer supervisão e terapia. Eu acho que isso ajuda muito na nossa prática, bastante. Ok. Desenvolver um senso ético bem forte, porque, como eu disse, principalmente na jurídica, o tempo todo, assim, eu me vejo, você tem que fazer reflexão o tempo todo, porque cada caso é um caso. Nesse caso, eu vou até onde? Eu vou relatar o que no laudo? Então, desenvolver isso. No caso de psicologia jurídica, aprender a escrever documento psicológico, né? Aquela resolução lá do conselho, ela é bem importante, até mesmo para concurso. Então, se vocês forem fazer concurso, decorem aquela resolução de documentos escritos. Não a desatualizada, a de 2019, número 6 lá, né? Que fala sobre laudo, relatório, parecer, Na abordagem junguiana, mais especificamente, tenha uma vivência como paciente nessa abordagem. Busquem auxílio de outros textos para ajudar a entender Jung, sabe? Porque É difícil não mesmo. pode existir fácil. Jung, eu acho que ele poderia ser mais didático. Nesse ponto, por exemplo, eu acho que a TCC ganha, assim, em termos de didática, né? Você pega os livros da abordagem cognitivo-comportamental, a didática costuma ser boa, né? Então, mas tem outros textos depois do Jung que são mais didáticos, que podem ajudar, né? Uma coisa também que eu acho que ajuda, mas aí vocês têm que saber usar. Vocês sabem usar a inteligência artificial? Eu diria que hoje em dia, né, em 2025, eu diria que sim. Sim. Então, porque existe um grande, eu uso bastante para estudar, para pesquisar, só que você tem que ter, principalmente a gente da psicologia, tem que saber usar muito bem, porque ela erra e com uma certa Exato. frequência. Então, assim, se você pedir para explicar um conceito junguiano, você tem que saber se pedir para a inteligência artificial, pede para ela citar a fonte de onde ela tirou também, dá uma olhadinha também. Eu esses dias fui pesquisar uma coisa, aí ela me mandou eu pedi para me mandar a citação direta de um texto e tal. A IA ela fez uma confusão, não tinha aquela citação direta no texto que ela dizia. Então, esses cuidados, mas eu acho que usar a inteligência artificial a nosso favor. Eu acho muito útil, tanto para estudar para concurso, quanto para estudar para graduação, para psicologia, né? Sim, Mas aí eu acho que não dá para ficar só no chat GPT também. com Tem que usar certeza. outras IAs. Tem uma tal chamada, não sei se vocês conhecem, Perplexity. Não, Vou desconheço. mandar o link para Para vocês. Raquel, por favor. Pois é, Ela, por exemplo, porque cada IA tem um ponto forte. ChatGPT não é ainda excelente para fazer pesquisas, para buscar fontes assim, né? Eu quero artigo sobre isso. Ele dá lá, mas você tem essa IA, por exemplo, ela é mais precisa e melhor para fazer isso. Perfeito. Mandei lá. Bom, mas é isso então. Ok, tá ótimo. Muito tá bacana. joia. Até porque é Muito raro a obrigada. gente ver essa questão, digamos assim, a junguiana, né, sendo usada em psicologia jurídica. Mas que bacana saber que existem, né, junguianos em jurídica. Olha, eu acho que quase nenhum, porque os junguianos, de maneira geral, gostam mais da clínica Sim. e não gostam tanto de dar aula também. Então, assim, você encontra alguns na academia, mas você encontra mais na clínica, que é bem aquela tradição junguiana mesmo, né? Sim. De terapia e tal. Mas você tem alguns que trabalham em outras instituições. Eu tenho uma colega que é psicóloga hospitalar, por exemplo. Eu tenho uma outra colega que é psicóloga militar. Então,